Meus irmãos, graça e paz. Amém? Antes de nós lermos a Bíblia, a palavra de Deus, o aviso para os irmãos que vão ter aula. Porque para vocês não saírem, a aula vai ser aqui na igreja. Tá? Então pode ficar até o final do culto e vai dar tudo certo. Nós estamos lendo o Evangelho de João. E nós paramos no versículo 34 do capítulo 1. Então nós vamos ler agora a partir do 35. Versículo 35, capítulo 1. Como é um texto um pouco longo, irmãos, porque fala do mesmo assunto, então nós vamos ler do 35 até o 51 de forma alternada. Eu vou ler uma parte e os irmãos lerem outra parte. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar, seus discípulos, os irmãos. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu a lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. O item 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O irmão já orou por nós. Deus aplique a nossa palavra, a sua palavra ao nosso coração. Esses versículos todos, irmãos, eles têm um assunto apenas. Aqui tem o chamamento de 4 discípulos. Veja, eu fiz uma comparação aqui para a gente pensar sobre essas questões. Esse texto vai elucidar quem Jesus é, não é? Ele é chamado pelos discípulos de João de mestre. Depois
ele nesse texto traz o título, né, de Cristo, o Salvador. Depois, Natanael vai trazer dizendo que ele é Deus verdadeiro, quando ele diz assim: tu és o Filho de Deus. Natanael está dizendo que Cristo foi gerado por Deus e tem a mesma essência de Deus. E também Natanael traz mais uma característica do nosso Salvador, dizendo que ele é rei de Israel. Veja, são alguns adjetivos trazidos para Jesus Cristo que vai trazer luz ao chamamento de Deus para nós. Veja, todos os cristãos, independente de desenvolverem algum talento na igreja ou não, eles são chamados para, não apenas para seguir a Jesus, mas eles são chamados para serem discípulos de Jesus. O chamamento para eles foi: vem, segue-me, não é? A ideia é: agora você vai fazer exatamente o que eu faço. E Jesus, durante 3 anos, vai ensinar os discípulos. Eles são chamados para segui-lo, depois eles são transformados em discípulos. E é sobre essa questão que eu queria que nós conversássemos esta noite. Veja, o que é, eu queria que os irmãos me ajudassem, o que é, de fato, como é que nós podemos conceituar um discípulo de Jesus Cristo? Aí eu queria que os irmãos me ajudassem. Como é que a gente pode conceituar? Qualquer pessoa pode falar. Levanta a mãozinha que aí o diácono traz. Como é que a gente pode... Gesiel aqui, por favor. Gesiel. Está aí já. Seguidor de Cristo. Tá, mas Discípulo. Mas veja, Gesiel, está certo, é um seguidor, mas parece-me que seguidor de Cristo é uma coisa muito abrangente. Eu acho que a gente poderia afunilar mais, trazer um conceito mais específico do que é discípulo. O que é um discípulo? Ninguém tem ideia do que... O Carlos está ali levantando a mão, ali, já querendo falar. Botou a mãozinha assim. Carlos. Um discípulo, Carlos. No caso ali, eles conviveram com Cristo e eles eram aprendizes de tudo que Cristo ensinava. Então seria aquele que aprende do mestre e põe em prática aquilo que é ensinado. Então, o discípulo, vamos ver se a gente consegue montar aqui um pensamento. O discípulo é um seguidor. Esse seguidor aprende com o seu mestre e coloca em prática. Tem mais alguma coisa que a gente pode acrescentar? Isabela quer falar? Então bota aí, dá o microfone para a Isabela aí para ela falar. O que é um discípulo, Bela? É a pessoa que espalha as coisas boas de Deus e que evangeliza. Olha, as pessoas que fazem as coisas boas de Deus e evangelizam. Discípulo, irmãos. Nós somos discípulos? Sim ou não? Somos discípulos ou não somos discípulos? Então, olhando para mim, como é que eu posso conceituar um discípulo? Olhe para mim que eu digo você, né? Cada um olhando para você. Como é que eu posso conceituar um discípulo, já que eu sou discípulo? Daqui a Lu. Abriu a boca agora, vai falar, Lu. Aqui a gente perde a vergonha. Pode falar, Lu, pode falar. Ficou vermelha mesmo. As nossas atitudes. As nossas atitudes, ok. Vamos para frente. Discípulo, irmãos. Ezequiel, depois Daniel. Pegando ao pé da letra, no judaísmo, o discípulo é aquele que escolhia se subordinar ao rabino. Então, é alguém que se subordina a outra pessoa. Muito bom também. Daniel aqui. Vamos lá, gente. Vamos ver se a gente consegue... Creio que é aquele que vai imitar o seu mestre, né? Ele vai tentar imitar aquilo que faz de... Então, Daniel está dizendo que o discípulo imita o seu mestre. Ok. Vamos para outra pergunta, antes de a gente tratar o que eu estou querendo tratar aqui. O discípulo
tem alguém em quem ele se espelha. No caso dos discípulos aqui, Jesus Cristo, né? Então eles olhavam para Cristo e queriam, e Cristo com a sua vida, veja, isso é muito interessante, porque os discípulos de Jesus, eles não aprenderam apenas com as palavras de Jesus, mas eles aprenderam com as atitudes de Jesus Cristo. Então ele via como Jesus Cristo em determinadas situações agia, e certamente tudo que Jesus fazia era de forma proposital para eles poderem aprender. Bom, aí tudo bem. Agora, até que ponto um discípulo ele tem vontade, eu estou falando de Cristo agora, até que ponto um discípulo de Cristo tem vontade própria, em detrimento da vontade de Cristo? E agora? Aqui Douglas. Douglas está de visual novo, percebeu ali como ele está? Ele está querendo, está imitando Daniel e Fabiano. Uma pessoa que segue a Cristo, a gente não pode falar que escolhe seguir a Cristo, porque essa escolha não parte de nós somos escolhidos. Sim. Mas parafraseando Paulo, ele diz, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então não tem como ser seguidor de Cristo e em algum momento eu querer viver de forma contrária a isso, ou que os meus desejos falem mais alto do que a vontade do Pai. Ok. Alguém quer ajudar Douglas? De novo visual. Alguém quer ajudar Douglas a falar mais alguma coisa? Ninguém quer? Está rindo, né, Gisele? Tem diferença entre discípulo e fã ou admirador? Tem diferença? Qual é a diferença? É bom porque agora todo mundo está falando hoje. Qual a diferença entre discípulo? Os meninos estão com dificuldade de me focar, né? Pode abrir mais aí, viu? Qual a diferença entre discípulo e um admirador ou um fã? Ainda hoje eu vi um vídeo que um pregador estava falando a esse respeito, né? Ele estava diferenciando fãs de seguidores de Jesus. Foi. Né? Aplicando, inclusive, que existe uma diferença gritante, né? Com relação em ser fã e em ser seguidor, porque o fã, ele não se aplica tanto assim é apenas uma emoção, né? Os fãs, eles só têm a emoção, mas eles não vivem de fato. Ok. Alguém quer ajudar? Douglas quer falar de novo ali. Passa para Douglas. Não, peraí, Douglas, senão não sai na... E na prática, o que o irmão Gesiel comentou, nós vemos Pedro, de que quando Jesus fala, né, se o discurso está difícil e todos estão indo embora, vá também. Ele fala, para onde nós iremos se só tu tem a palavra de vida eterna? Nós vemos um discípulo. E quando nós vemos o jovem rico, que quando Jesus pede para ele vender tudo que ele tem e dar aos pobres, ele vai embora. Esse é um cara que só admirava Jesus, mas nunca quis segui-lo de coração. Hoje eu peguei de um vídeo também, talvez tenha sido o mesmo vídeo que a gente viu junto, um pregador colocando as diferenças entre um fã ou um admirador e um seguidor de Cristo. Por exemplo, ele diz assim, que os fãs, em relação à sua vida cotidiana, eles são confortáveis, ou seja, não há nenhum tipo de renúncia. A gente admira um cantor, por exemplo, e você olha para aquele cantor ali, e você diz, que legal, gostei da música dele. Não é? Mas você continua a sua vida normalmente, mesmo olhando para aquele cantor, mesmo você admirando a sua música, ou uma atriz, ou um ator. E aí ele dizia assim, mas os seguidores são comprometidos com a causa de Jesus Cristo. Isso é muito interessante para nós, sabe por quê, irmãos? Porque compromisso, não é, está aliado à conversão. A conversão, quando Cristo diz assim, segue-me, e em algumas instâncias ele vai dizer assim,
se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Isso nos tira da nossa zona de conforto. Tira ou não tira? Tira. Porque se há um comprometimento com a obra, e aí é uma coisa muito interessante para a gente pensar nesse sentido, porque assim, se eu pensar, eu estou falando de mim, nas ocupações que Deus coloca nas nossas mãos, quem de fato tem tempo? Quem tem tempo? Fabinho acorda 5 horas da manhã para trabalhar. Quem tem tempo? Tem tempo? Tem, Rosângela, tempo? Quem tem tempo? Nós usamos não a sobra do nosso tempo, mas o tempo de forma exclusiva onde a gente está, para mostrar o comprometimento que nós temos com Deus, através do entendimento do discipulado. Então, assim, ser cristão, acredito no que eu vou lhe dizer, ser cristão nos faz pensar sobre a dedicação. E aí a gente vai ler um texto. Eu quero que os irmãos, por favor, vão comigo para Atos, no capítulo 42. E eu acho isso aqui, Atos 2, eu acho esse texto muito interessante. É o versículo 46, eu queria que alguém lesse. A gente está falando de comprometimento, né? Pode ler? Diariamente. Atos 2, 46. Pode ler, irmã Rosângela. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Obrigado. Pergunta, será que o povo da época de Jesus trabalhava? Trabalhava ou não trabalhava? Trabalhava, como é que ia viver? Na época de Jesus o povo tinha família? Tinha ou não tinha? Mas eles estavam no templo quanto tempo? Como pode? Veja que coisa interessante, como é que pode? Eu fico pensando, os anseios do ser humano são os mesmos. Acredite, em todo canto que a gente for. Se você for para, de onde eu vim, o sertão da Bahia, você vai ver que as pessoas que lá moram, elas têm um anseio. Você vem para cá, um lugar bem maior, você vai perceber que os anseios são os mesmos. A natureza humana é a mesma, não muda, ok? A natureza humana não muda, é a mesma natureza humana. Agora, por que o povo da época dos apóstolos, eles tinham esse entendimento de comprometimento e hoje a gente não consegue vislumbrar isso? Eu queria que os irmãos me ajudassem. O que é que dificulta a gente ter comprometimento? O que é? Aqui, fala, Débora. Prioridade. Prioridade? Ok. Porque quando você quer uma coisa, você faz acontecer. É quarta-feira, que canseira. Vamos lá na pizzaria de Nápoles, um lugar que você gosta, um exemplo. Quem vai pagar você? Então vamos. Pode estar cansado, mas vai. Vai vir na igreja, às vezes, né? Prioridade. Prioridade, o que mais? O que é que pode dificultar fora a falta de prioridade? A gente ser comprometido. O individualismo, aqui ó, Gesiel. Eu penso também no individualismo, né? As pessoas são muito egoístas hoje, pensam mais em si próprio, correm mais de querer ter as coisas, né? E se ocupam demais. Então, as ocupações que nós arrumamos, elas roubam o nosso tempo com Deus. É isso que você quer dizer? Alguém mais? O que é que dificulta eu ser comprometido, irmãos? Irmã Meire, irmã Meire, tem que pegar, porque senão a gente não ouve. Eu acho que é querer fazer tudo ao mesmo tempo. Por mais que a gente quer, por exemplo, com a profissão, você é comprometido com a profissão, você quer buscar mais conhecimento, você quer
correr atrás para saber mais e acaba querendo muita coisa e não consegue se comprometer na sua totalidade naquilo que realmente necessita para a sua vida, né? Não que o trabalho não precise, que é importante, mas você acaba buscando mais isso, né? E aí entra na prioridade que a Débora falou também. Então, a falta de foco. Que a gente acaba focando algumas coisas que aos nossos olhos são importantes e o reino de Deus às vezes falta o foco. Aí veja, por exemplo, todas as pessoas que são de fato discípulos de Jesus, elas têm esse comprometimento e não agora de forma parcial. Veja, se a gente focalizar um fã, ele vai ter momento que ele... Eu vou pegar um cantor qualquer, assim, de uma música. Vai ter um momento lá que ele vai parar para ouvir, ele gosta, às vezes uma música que nos dá saudades, né? Ficamos saudosistas. E aí, a admiração, ela tem momentos onde você vai compartilhar dos seus pensamentos com aquelas pessoas que você é fã. Mas no caso do discípulo, não. Não existe part-time, meio tempo, como discípulo. O discípulo é de forma integral. Então, quando o irmão Douglas, cita o apóstolo Paulo dizendo, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, o apóstolo Paulo estava dizendo assim, é de forma integral, não é de forma parcial. Não tem como. Eu vou fazer aqui uma pergunta para os irmãos. Por exemplo, uma pessoa que estuda engenharia, por exemplo, ela estuda engenharia. E aí ela está no seu momento de trabalho. Quando ela sai do trabalho, ela deixa de ser engenheira? Deixa ou não deixa? Não. Uma pessoa da profissão da irmã Rosângela, que lida com muita gente, público. Quando a senhora vai para casa, a senhora deixa de ser o que a senhora é no seu trabalho? Mas o cristão também. Então, nós somos cristãos de forma integral para onde quer que a gente ande. O discípulo trabalha exatamente assim. Agora eu quero chamar os irmãos a irem comigo para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Presta atenção o nível de comprometimento que o apóstolo Paulo tinha e a integralidade do seu tempo como discípulo de Jesus. Eu só quero lembrar para os irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11. Veja, o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. Jesus falou com ele estava perseguindo a igreja, ele ficou cego. Deus mandou um homem chamado Ananias, numa rua chamada direita, orar pelo apóstolo Paulo. Caíram dos seus olhos como escamas. Depois dali ele passa a seguir a Cristo, né? Ele passa a ser seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Tá, aí agora, veja o nível de comprometimento do apóstolo Paulo no discipulado, né? De ser discípulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24, ele vai dizer assim, presta atenção, irmãos. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Agora veja qual é a visão que o apóstolo Paulo tem. Ele diz assim, além destas coisas exteriores, ou seja, ele entende que isso
faz parte do cotidiano do discípulo. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. Vamos ler junto o que é que pesa sobre o apóstolo Paulo diariamente? A preocupação com todas o quê? Vamos ler junto, irmãos. A preocupação com todas. Onde foi que o apóstolo Paulo passou isso aqui? Quem me ajuda? Onde foi que ele passou isso aqui? Onde foi que ele passou tudo isso aqui? Quer falar, Ricardo? Nas viagens missionárias. Ele fez 3, né? E nas viagens missionárias, ele passou por essas questões aqui. Agora veja, quem era o apóstolo Paulo antes de ser cristão? Quem sabe? Quem era o apóstolo Paulo? Era um perseguidor da igreja, mas essa era a única característica que ele tinha, de perseguidor. Quem ele era no Império Romano? Pode falar, Débora. Ele conhecia muito sobre as leis, né? Aos pés de Gamaliel, ele conhecia muito sobre. Então, ele conhecia muito a Bíblia, não é? O Antigo Testamento. Quem mais? No Império Romano, quem era o apóstolo Paulo? Fariseu era no meio do judeu, não era? Ele tinha um alto posto. Pode falar, Daniel. Está lembrando das nacionalidades do apóstolo Paulo. Veja, ele tinha prestígio? Tinha ou não tinha? Tinha dinheiro? Tinha ou não tinha? E o que acontece com ele quando ele se converte? Quando Deus o encontra? Aí ele passa a ser perseguido. O que ele fazia, agora começam a fazer com ele. Ele passa a ser perseguido. O que mais? Ele continua como uma autoridade romana? Não. Ele é respeitado, quando ele se torna cristão, ele continua sendo respeitado pela comunidade judaica? Não. E agora? Depois da conversão do apóstolo Paulo, o que é que ele é? Ninguém mais. Perdeu tudo que tinha. Fala. Mais ou menos, para a sociedade, sim. Veja, a pergunta olhando, a gente sabe o comprometimento que Cristo tinha com a obra, mas olhando para um discípulo humano como nós. Veja, o apóstolo Paulo tinha os mesmos desejos, os mesmos anseios, tudo em relação a nós. Mas nós teríamos a mesma coragem de perder tudo por causa de Cristo? A irmã Lu está dizendo ali, é difícil. Teríamos, irmãos? Será que a gente teria a mesma coragem? A irmã Rosana está pensando ali, teria ou não teria a mesma coragem? De perder tudo, perder prestígio. Porque assim, o apóstolo Paulo vira um nômade, ele não tem mais casa. A vida dele agora é viajar para pregar o evangelho, fundar igrejas. Quando se fala dessas questões, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, por esta causa eu me ponho de joelho. Mas será que nós abriríamos mão do nosso trabalho por causa do evangelho? Abriríamos mão do nosso conforto? Nós sairíamos da zona de conforto por causa do entendimento do discipulado a Cristo? Esse era o comprometimento das pessoas da época dos escritos bíblicos. Nós não fomos chamados para seguir multidões. O nosso mestre, e aí agora a gente vai para João capítulo 15, nós fomos chamados para ser parecidos com Cristo. Vamos lá. João capítulo 15. Veja o versículo 14. Agora eu queria que alguém lesse. Levanta a mãozinha aí, João 15, 14. Ricardo vai ler. Lê aí, Ricardo. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
Ok. No caso, acho que a versão de vocês, vós sereis meus discípulos. Sim. Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Então, qual é a condição de ser seguidor de Cristo? Qual é a condição? Fazer? Fazer o que ele manda. E não aquilo que está na minha mente. Isso é para a gente refletir até que ponto, não é, nós entendemos qual é o grau de seguidores que nós temos. Veja, no versículo 13 ele vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos amigos. Aí ele diz assim, ele restringe quem são os amigos. Quem são os amigos de Jesus? Aqueles por quem ele morreu. Depois ele vai dizer assim: bom, mas você é meu amigo? Há uma condição: fazer o que eu mando. Agora, eu queria que alguém lesse o versículo 15. Veja aí, pode ler de novo, Ricardo, já que você está com o microfone. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Tá, o que é que Jesus está dizendo aqui? A gente tem que lembrar que momento é esse que Jesus está conversando com os discípulos. A partir do capítulo 14, Jesus está dizendo assim, está chegando a hora que eu vou morrer por causa dos pecados da igreja. Aí, como está perto dele morrer, então quanto tempo essa fala de Jesus acontece depois que ele chama os discípulos? Quanto tempo foi o ministério de Jesus? 3 anos. Então essa fala aqui aconteceu 3 anos depois. E por que 3 anos depois Jesus não chama mais os seus discípulos de servos e chama de amigos? Porque eles conviveram tão de perto que Jesus já sabe, já conhece cada um deles. Então, ser discípulo não é só você, de forma teórica, conhecer a Cristo. Os discípulos tinham cheiro de Jesus. Andavam com ele. Sabe o que aconteceu quando eu vim para cá? Falaram um monte de coisa, né? Olha, porque o paulista é meio quieto demais e tal. Olha, você não vai ter muitos amigos, tal. Aquela coisa, né? Aí um pastor amigo meu, muito amigo meu, me chamou e disse assim: Tarcísio, continue fazendo seu trabalho e tenha cheiro de ovelha. Ande com as ovelhas e tenha cheiro de ovelha. Os discípulos, nesse sentido figurado, eles tinham o cheiro de Jesus Cristo, porque eles conheciam a Jesus Cristo na intimidade. E aí, quando Jesus diz aos discípulos assim: olha, eu não vos chamo mais de servos, mas chamo de amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os amigos sabem o que a gente faz. Tem um hino que é muito conhecido nosso, né? Achei um bom amigo, Jesus, dos milhares, o escolhido para mim. Então, irmãos, o conselho para nós hoje é para que a gente busque ter intimidade com Deus. Não queira ter, acredito que eu vou lhe dizer, não queira ter uma relação superficial com Deus. Isso lhe rouba a alegria da presença do Senhor na sua vida. Os discípulos conheciam a Cristo profundamente, não é? Eles não eram espectadores de Jesus Cristo. E aí, quando a gente olha para os discípulos, a gente pode ver a possibilidade de pessoas estarem próximas, mas não serem discípulos. Eu quero convidar você se a minha memória não falhar, eu acho que é João capítulo 17. E é quando Cristo roga
É aqui. João 17. Primeiro, eu quero que os irmãos leiam o versículo 9. Só o 9 por enquanto. João 17, 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ok. Cristo intercede por quem? Ele intercede por quem? Por aqueles que são escolhidos, né? Agora veja, eram 12 discípulos? Eram ou não eram 12 discípulos? Veja agora aí o versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Eram 12. Mas os 12 foram salvos. Por quê? Tira a teologia. Assim, no sentido da predestinação. Mas por que os 12 não foram salvos? Só 11 foram. Porque um deles conhecia Cristo apenas de forma superficial. Não entendeu a mensagem da salvação. Logicamente, nós entendemos que ele está perdido mesmo. Mas o que me faz um seguidor de Cristo é eu ser comprometido com a sua causa, com a sua obra. Bom, vamos para a questão prática. Veja, para questões práticas. Quem aqui não está cansado? Quem está bem descansadão assim? Hoje eu estou descansado. Quem não está cansado? Só Quick que não está trabalhando, né, Quick? Está dizendo ali, Quick está só de perna para cima. Não fazer nada cansa, o Mônica está dizendo. Mas quem não está cansado? Oi, Bela, diga. Está não cansada? Olha, a Bela está descansada, está vendo? Todos nós estamos cansados. Quem aqui tem tempo de sobra? Tira Quick. Quem tem tempo de sobra? Tem tempo de sobra? Tem, Débora? E onde é que nós mostramos comprometimento? O entendimento de que somos discípulos? É quando nós usamos o tempo que Deus nos deu de forma integral, não importa onde eu estou. Por exemplo, nós temos trabalhos. A igreja, eu até estava comentando com alguém, nós temos trabalho quase todo dia, né? Mas a gente muitas vezes não. Eu sei que tem gente que tem afazeres, tem pessoas enfermas em casa e tal, mas os irmãos percebem que a gente ainda deixa de fazer algumas coisas em prol da obra. A gente às vezes não faz por uma questão de comodidade, de você estar confortável na sua casa e você não quer abrir mão porque você está cansado. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante comigo aqui. Eu estou falando isso, não é para mim vai descer não, porque isso é besteira, mas logo quando nós saímos para levar as meninas no balé, o portão estava aberto aqui. Eu vi o portão aberto, alguém entrou na igreja, né? Aí entrei, estava lotado de água. E o balé das meninas hoje termina de 6h20. Eu passei o tempo todo lá no SESI, lá, só pensando, porque entrou água aqui na igreja, o hall ali estava cheio d'água. Não conseguia sair da minha cabeça a água que estava ali. Aí quando eu cheguei, eu disse, Mônica, cuida das coisas. Eu peguei um rodo, comecei a puxar e tirando a água que estava ali dentro. Depois, daí chegou. Ninguém tem tempo. A gente precisa entender que o chamado de Deus para nós é para a gente viver de forma integral. E tem um detalhe, não tem idade, gente. Porque cada um faz de acordo com as forças que tem. É ou não é? Não é? Não é o salmista que diz, plantados na casa do Senhor, na sua velhice, eles vão dar o quê? Frutos. E esses frutos serão como?
viçosos e cheios de verdor. Então, assim, não, tem gente que vive o saudosismo olhando para trás e não consegue olhar para frente, no sentido de trabalho. Só que eu sou discípulo hoje. E Jesus diz assim, quando a gente bota a mão no arado e olha para trás, a gente não é digno da obra. Nós temos muita coisa para fazer, irmãos. Acredite, olha, esta igreja aqui tem muita coisa para se fazer. Mas não é pouca, não. Tem dia que eu vou meia-noite, 1 hora da manhã, pensando nas coisas da igreja. Porque tem muita coisa para fazer. Só que Deus poderia dar esse privilégio aos anjos. Mas Ele deu foi a nós. E às vezes há uma necessidade da gente abrir mão, né, da zona de conforto que a gente tem para se comprometer 100%. Cada um dentro da sua área, cada um, sabe, fazendo o trabalho que tem que ser feito. E eu quero encerrar isso, por causa do horário, dizendo uma coisa para os amados irmãos. Eu posso não fazer nada no sentido do trabalho aqui no templo e dos trabalhos da igreja, mas tem uma coisa que eu preciso fazer como discípulo todos os dias. É cumprir a ordem de Jesus de pregar o Evangelho. Você ama pessoas. A maior expressão de amor que você pode ter por alguém é pregar o Evangelho para essas pessoas. Não tem expressão maior de amor do que essa. Sabe por quê? Porque as pessoas elas estão caminhando a passos largos para a perdição. Hoje pela manhã, Mônica me falou de um vídeo lá no Nordeste. E eu não vi, né? Quando foi agora lá no SESI, passando, vi. Mataram um homem, veja como o mundo está hoje. Mataram um jovem lá no Ceará. E no velório, os mesmos que mataram, entraram no velório e botaram fogo no caixão. Misericórdia? É misericórdia mesmo. Esse é o mundo que a gente vive. Imagine, você está ali no velório, a família toda está ali, eles entraram armados e de alguma forma, não sei o que foi que usaram, tocaram fogo, aí alguém filmou o caixão lá em chamas. O mundo precisa de Cristo. E são os discípulos dele que levam Cristo ao mundo. Faça uma retrospectiva assim da sua vida e veja até que ponto você de fato tem comprometimento com o chamado do Senhor na sua vida. Até que ponto? Pensa nisso. Nós vamos orar nesse instante. Os irmãos que vão fazer música depois da oração podem ir lá para trás na sala, o Marcelo já chegou, viu? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Deus meu, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos porque o Senhor teve piedade de nós. E o Senhor nos salvou com tão grande salvação. O Senhor nos fez uma criatura nova e nos tornou discípulos do Senhor. E o discípulo faz aquilo que o seu mestre manda. Por isso eu quero pedir, ó Deus, nesta noite, que o Senhor toque o nosso coração e que nós possamos, de fato, dedicar a nossa vida de forma integral, por onde quer que nós andemos, mas dedicar ao Senhor. Dá-nos uma noite tranquila, uma noite de sono reparador, que amanhã o dia seja abençoado. Obrigado pela chuva que caiu. Continua a mandar chuva para a nossa cidade, para o nosso estado. Ser propício a nós. Ouve as orações que foram feitas aqui nesta noite, meu Deus. Pois nós oramos no nome de Jesus. Amém.